A paz do Senhor, irmã Raquel. Tudo bem, minha irmã? Espero que sim, espero que você esteja bem. Essa família linda aí. Espero que todos estejam bem por aí. Já curtindo um friozinho, né? Tá certo que o inverno ainda tem alguns dias para começar, mas o friozinho já começou. Presente é melhor do que ausente, né, Raquel? Graças a Deus. Já acordou a Janete? A Janete ultimamente tem perdido o trem constantemente. É, frio e chuva aqui também tá assim. Eita, tô aqui, daqui a pouquinho vai chegar em casa o pastor Irineu e a irmã Luzia. E aí tô aqui preparando aqui uma carne cozida, um picadinho, né? Já preparei ali um arroz, já preparei a carne. Daqui a pouquinho eles estão chegando por aí. É, a Janete tá acostumando virar turista. Mas ela não tá sozinha nessa não, porque a irmã Gil também deu uma desaparecida. Irmã Gil, uma benção. Já foi lá comer bolo? Mas, Raquel, vou aproveitar que você já está aí. Vou aproveitar que você já está aí, enquanto algumas outras pessoas vão entrar na live. Vamos orar ao Senhor, né? Enquanto isso, onde estiver dois ou três reunidos, nós já estamos em dois. Temos mais três conosco, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e mais uma multidão de anjos celestiais. Então, já está perfeito para iniciarmos, né? Vamos orar ao Senhor. 77, eita Jesus. Será que eu chego lá? 77, maravilha. Vamos agradecer a Deus, né, por esse aniversário da nossa irmã Gil. O Senhor, ele é tremendo e maravilhoso, né? Irmã Helena, a paz do Senhor, minha irmã. Deixa a paz do Senhor aí para o nosso irmão João. Diácono Alcir, a paz do Senhor, meu querido. Seja bem-vindo. Tinha acabado de convidar a nossa irmã Raquel para nós orarmos ao Senhor. Agora falei para ela que nós já estávamos em dois, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma multidão de anjos. Mas aí já entrou a nossa irmã Helena, já entrou o nosso irmão Alcir. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, toda honra e toda glória seja dada a Ti, todo louvor, porque Tu és perfeito em tudo, Senhor. Em tudo, tudo, tudo que o Senhor faz, o Senhor é perfeito. Obrigado, Senhor, por essa noite gostosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desampara. Pai, nesta oração eu quero já orar pedindo a Tua bênção sobre a vida do meu irmão José, ó Deus querido, que se encontra internado, mas quero também, Senhor Deus, agradecer ao Senhor, porque já estamos vendo a Tua mão trabalhando, Senhor, e é muito gratificante, Senhor, saber que o Senhor sempre ouve o nosso clamor, sempre ouve a nossa oração. Obrigado por tudo, Pai.
Te peço, abençoe os teus servos e servas que já estão conosco, meu Deus. Abençoa aqueles que ainda vão entrar nessa live, aqueles que puderem, aqueles que não puderem entrar, abençoa. Aqueles que não quiserem participar, abençoa da mesma forma. E os países, Pai, onde essa live vai alcançar, que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos em toda a face dessa terra, Pai. Onde o Evangelho pode entrar, onde o Evangelho não pode entrar, onde, Senhor Deus, aleluia, eu não consigo chegar, mas a Tua palavra chega, Pai, e faz toda a diferença. Oh, Senhor, assim como o Senhor usou no passado, ó Deus querido, não tão distante, mas é passado, usou o teu servo, o missionário Manuel de Melo, usou o teu servo Davi Miranda, e tem usado nos dias de hoje outros servos, grandes homens de Deus, grandes mulheres, Pai, usa-nos também em tuas mãos. O que o Senhor fez no passado, faz também no presente, Pai, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor. Amém, amados. Já está conosco também a nossa irmã diaconisa Lúcia. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Deixa a paz do Senhor aí para o nosso irmão pastor Sebastião, né? Vou convidar os irmãos para que nós possamos ler aqui um trechinho da palavra do Senhor. É Salmo de número 12. Irmã Janete, já falei bem de você hoje aqui. Já falei bem de você para Raquel. Olha só que coisa boa, né? Quero convidar os irmãos para lermos Salmo 12. Janete, a paz do Senhor, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe tua vida grandemente. Salmo 12 diz assim a palavra do Senhor: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros, coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, e levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os maisvis dos filhos dos homens são exaltados. Amém? Irmã Iterlene, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Pastor Sebastião, seja bem-vindo, receba a paz do Senhor. Irmãos, que bênção poder estar com os irmãos mais uma vez, engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso, né? Esse salmo que nós lemos fala sobre a falsidade do homem e a veracidade de Deus, né? Nós que vivemos nessa terra e convivemos com tanta gente, já vimos praticamente de tudo, né? Ainda tem coisa para ver. Não dá para a gente falar que já viu de tudo, porque de repente quando nós dizíamos que já tínhamos visto de tudo, chegou algo novo, chegou, né, algo que nós não tínhamos visto, algo que espantou o mundo todo, e todos os anos aí algo novo vem acontecendo. Infelizmente, né, não para o bem, mas também é cumprimento da palavra. Né? E se a palavra se cumpre, nós precisamos nos alegrar com isso, né? Porquanto a palavra
é verdadeira e Deus é fiel à sua palavra. Então, somos gratos a Deus por tudo. Né, irmã Gil? Meus parabéns, irmã Gil. Feliz aniversário. Deus abençoe a tua vida. Seja muito bem-vindo, tá bom? Então o salmista ele vem dizendo: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens, são poucos mesmo. Eu fico meditando hoje de manhã, quando acordei, fiquei meditando. Irmãos, a gente fica muitas das vezes sem palavras, sem saber, porque a gente olha para a humanidade e é tanta gente que age de uma forma diferente, é tanta falsidade, é tanta hipocrisia, é tanta gente que não cumpre com a palavra, é tanta gente matando, roubando. Nós vemos aí tanta gente que por nada espancam o seu próximo. E quando eu digo espancam, espancam mesmo de verdade. E a gente fica olhando, né? Eu particularmente não sou muito chegado em assistir jornais. E todas as vezes que eu assisto um jornal, né, infelizmente a gente acaba vendo aquilo que não é legal, aquilo que não é bacana. Então só o Senhor para ter misericórdia. A cada dia eu me convenço que eu não sou cidadão dessa terra, não sou cidadão desse mundo. Esse mundo não me pertence. A cada dia eu vejo que esse lugar não é nosso, né? Por isso que a Bíblia diz que o príncipe desse mundo, ele cegou os olhos das pessoas para que não possam ver, cegou o entendimento das pessoas para que elas não possam entender, né? E quando Jesus fala na sua palavra, o príncipe desse mundo, ele se refere a Satanás, né? E que tem feito, pintado e bordado nesse mundo, né? E nós vemos aí que Deus, nesse mundo, tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos protegido, não porque somos santos, não porque somos melhores do que ninguém, não porque, né, temos agido 100% bem, mas porque a misericórdia de Deus tem sido grande para conosco. E aí nos tornamos pessoas desejosas do reino dos céus. A cada falcatrua, a cada coisa que nos magoa, a cada palavra maligna lançada contra nós, a cada pessoa que se levanta contra nós com palavras de baixo calão, enfim. Nós desejamos cada vez mais o reino dos céus, né? Porque esse mundo não nos pertence. Estamos aqui só de passagem, né? E aí o servo do Senhor vem nos trazendo essa palavra, pedindo salvação ao Senhor, pedindo que o Senhor o salve e nem nos salve também, dizendo que a palavra do Senhor ela é pura. Olha que palavra maravilhosa, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Né? É como você fazer um suco de maracujá, né? Quem fez um suco de maracujá, quem já bateu um suco de maracujá aí num liquidificador, sabe que sobra muito daquele, né, daqueles caroço, né? E aí você coa uma vez e ainda sobra bastante, e você coa de novo, e você vai coando até que fica perfeito, né? Você olha e fala, agora tá tranquilo, agora tá bom. Assim é a palavra do Senhor. Purificada, né? O salmista está dizendo 7 vezes em vaso de barro, né?
Então, em forno de barro. Então, purificou-se uma vez, aí derreteu, tirou aquela impureza, separou aquela impureza, jogou fora, coloca de novo no forno para derreter, né? Esquenta aquela prata, derrete ela novamente, mais um tanto de impureza que tinha ficado, né? Sai, eles retiram aquela impureza, volta de novo com aquela prata, né? Até ficar totalmente pura. Assim é a palavra do Senhor. E o salmista faz, né, essa comparação, né? Para quem já trabalhou em empresas de metalúrgica, que nem eu, pastor Sebastião e outros aí, que conhece um forno, né? Um forno, uma caldeira, enfim, sabe como que é esse negócio, sabe como é quente, sabe como é derreter o ferro, derreter a prata, derreter o bronze, né? Para que possa então fazer algumas peças, né? E é bacana porque é derretido geralmente em forno de barro mesmo, né? E também é colocado muitas das vezes essa liga ela derrete, eles pegam com uma concha chamada cadinho, né? E com aquela concha eles colocam numa forma que também é feito de areia para suportar o calor, enfim, né? Aquela forma também é feito de areia. E aí o que a gente chama de molde, né? Depois aquilo é desmontado, é quebrada aquela areia, a peça é resfriada, enfim, e aí eles vão começar a trabalhar. Então dá trabalho, meu querido, né? E eu vou dizer por que eu estou falando tudo isso para os irmãos, né? Talvez nem eu entenda o porquê eu estou falando tudo isso para os irmãos, mas de repente eu ou você precisa dessa palavra para entendermos que dá trabalho, né? Dá trabalho, uma palavra boa, uma palavra pura, uma palavra limpa, linda, dá trabalho, né? E aí eu vejo a Bíblia dizendo para nós não lançarmos pérolas a porcos, né? Porque eles vão pisotear. Imagina aquilo que é puro, que é limpo, que é lindo, que é maravilhoso, que dá um trabalho danado, né? Purificado 7 vezes em vaso de barro, em forno de barro, para ser dado a qualquer pessoa de qualquer maneira. Então, dá trabalho. Então, vamos guardar a palavra do Senhor. A Bíblia nos ensina a buscarmos com sabedoria. Vamos buscar e vamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, né? Para que ninguém tire de nós, tá bom? Amados, já oramos ao Senhor, já lemos aqui o Salmo de número 12. Vamos adorar ao Senhor? Eu estou vendo aqui no meu celular que a última pessoa que entrou e falou conosco aqui é a nossa irmã Gil, né? A última pessoa que entrou para participar aqui no meu celular, a irmã Gil, e aí parou. Na realidade, eu não sei nem se os irmãos estão ouvindo, se a palavra está chegando, se os irmãos estão entendendo, tá? Se houve alguma coisa com o celular, porque deu uma parada tão grande, parece que a gente está brincando de stop, né? Então vamos adorar ao Senhor. Tá tudo certo aí, meu querido? Tá tudo certo aí com a transmissão? Tá chegando direitinho para os irmãos? Amém. Amém. Esses coraçõezinhos aí já fala tudo. Amém. Isso é bom. Então vamos adorar ao Senhor. Eu estava ouvindo agora à tarde a nossa irmã Shirley Carvalhais louvando ao Senhor, e ela louvou alguns louvores, né, que não são antigos, porque eu não sou antigo, né, mas que eu conheço muito bem e gosto de louvar, né,
Eu conheço, a Lúcia conhece, o Sebastião, a Janete, a Raquel. Então, não tem ninguém antigo aqui, né? Mãe Helena, irmão João, não tem ninguém antigo. Alcire, Terlene, todos esses irmãos conhecem muito bem. Então, vamos adorar ao Senhor. Não é da harpa, é da Shirley Carvalhais, olha. Né? Mas eu quero cantar com você essa nossa canção. Aliás, eu quero cantar milhões e milhões de vezes. Vamos adorar ao Senhor? Quem souber, louve ao Senhor aí, bom? Glória a Deus. Quero cantar milhões e milhões de vezes com os meus amigos e irmãos. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra, de todo o meu coração, de coração para coração. Porque o Senhor mudou a minha vida de coração para coração. Estou feliz só porque eu te encontrei. Milagres acontecem em minha vida. Por isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra, de todo o meu coração, de coração para coração. Porque o Senhor mudou a minha vida de coração para coração. Estou feliz só porque eu te encontrei. Quero cantar milhões e milhões de vezes com os meus amigos e irmãos. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra, de todo o meu coração, de coração para coração. Porque o Senhor mudou a minha vida de coração para coração. Sou feliz só porque eu te encontrei. Milagres acontecem em minha vida. Por isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra, de todo o meu coração, de coração para coração. Porque o Senhor mudou a minha vida de coração para coração.
Estou feliz só porque eu te encontrei de coração pra coração. Porque o Senhor mudou a minha vida de coração pra coração. Estou feliz só porque eu te encontrei. Glória a Deus, de coração para coração, porque o Senhor mudou a minha vida, porque o Senhor mudou a tua vida. Estamos felizes porque encontramos esse Senhor. Quando eu falo estou feliz só porque eu te encontrei, eu me lembro de uma passagem no qual o servo do Senhor, ele diz o seguinte, encontramos o Mestre. Encontramos o Mestre. E aí, a alegria, a felicidade de poder anunciar para o outro irmão, dizendo, olha, vem, vamos servir juntos, porque nós encontramos o Mestre. E o desejo de conhecer o Mestre. Aleluia. Então, somos felizes, somos felizes. E um outro louvor que também é da Shirley, que também vai falar sobre cantar e que também vai falar sobre coração, né? Eu quero cantar com você essa nossa canção. Vamos adorar ao Senhor? Eu sei que você conhece. Se você não conhecer, vai passar a conhecer a partir de hoje. Então vamos adorar ao Senhor. Eu quero cantar com você esta nossa canção. Enquanto cantamos, segure a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar, o cego ver. O Deus no qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Vem também ser abençoado, é só nele crer. Eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir
línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus no qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Vem também ser abençoado, é só nele crer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso poder cantar com você essa nossa canção. Essa canção que fala de Jesus, essa canção que fala de amor, essa canção que fala de cura, essa canção que fala de derramar do Espírito Santo. É tremendo. Essa semana eu via um vídeo que o pastor Cleto havia postado ali na regional, e esse vídeo falava sobre dois grandes homens, né, que passaram por essa terra. Esse vídeo falava sobre o missionário Manuel de Melo e falava sobre o Davi Miranda, missionário Davi Miranda, e o quanto Deus usou esses homens em suas mãos. E ele falava sobre um testemunho de um homem que foi assistir um dos cultos, uma concentração que o missionário Manuel de Melo havia feito, e ele estava com um tumor no pescoço que era muito grande, né? E dava para ver de longe aquele tumor, porque era vermelho e tomava conta do pescoço dele. E durante a oração, aquele tumor desapareceu, simplesmente desapareceu. O pescoço daquele homem ficou limpo, ficou livre daquele tumor. Aquele tumor foi embora, né? Do nada, através da oração. E ele falava sobre algo que aconteceu na Bahia, onde uma família estava reunida e eles haviam acabado de perder uma filha, não me lembro se de 8 ou se de 12 anos de idade, mas eles estavam velando o corpo da filha deles. O caixão estava lá, estava, né, a menina deitada, e no canto daquela casa estava um radinho onde o Davi Miranda estava orando ao Senhor. O Davi Miranda estava orando ao Senhor, e de repente o Davi Miranda parou aquela oração, ele parou de orar e começou a lançar, a orar de uma forma diferente, né? Repreendendo a morte, repreendendo literalmente a morte. E quando ele começou a orar e a expulsar a morte, aquela menina, ela deu um salto, ela estava no caixão e ela levantou de repente do caixão, e ela começou a falar, e ela pediu, né, para que preparassem alguma coisa para ela comer, porque ela estava com fome. Isso ele orando, né, num local, né, não me lembro se aqui em São Paulo, mas o milagre aconteceu lá na Bahia. Por quê, irmãos? Porque Deus usava poderosamente esses irmãos. Porque eles falavam da palavra do Senhor sem medo, sem temer, falavam com ousadia. E porque havia pessoas com um coração contrito, voltado para servir, para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Muitos milagres aconteceram, muitas coisas aconteceram, muita gente foi liberta,
Muitas almas foram salvas e esses homens já não estão na terra mais. Mas o Deus que usou a vida desses homens ainda continua usando. O Jesus que operou milagres no passado ainda continua operando. E hoje nós estamos aí como homens e mulheres de Deus, como servos e servas de Deus, para orar pelas pessoas, para restaurar vidas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam salvas, para que o mal caia por terra. O Deus que usou a vida daqueles homens ainda usa nos dias de hoje. E Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a tua vida. E o que precisamos? Apenas colocar a nossa vida na presença do Senhor de uma forma séria. Viver o Evangelho de uma forma séria. Pregar o Evangelho de uma forma séria. Pregar com uma autoridade, orar com uma autoridade, expulsar com uma autoridade, e eu tenho certeza que o Deus da palavra vai cumprir a sua palavra na minha, na tua vida e na vida de todos aqueles que pararem para ouvir o Evangelho. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. A Janete teve a honra de ser apresentada pelo nosso irmão missionário Manuel de Mello. A minha esposa, irmã Cláudia, teve a honra de ser apresentada pelo missionário Davi Miranda, né? E quantas coisas esses homens fizeram, né? Mas eles não fizeram pelo poder e pela autoridade deles. Eles foram instrumentos usados por Deus para fazer uma grande obra na face dessa terra, assim como Deus usou outras pessoas. Estou falando desses dois porque foi o testemunho que eu ouvi, né? Já ouvi vários outros testemunhos, mas, amados, é só eles. Deus só usa missionário, Deus só usa pastores, Deus só usa presbíteros, Deus só usa bispos. Será que Deus só usa, né, esses homens? Será que faz a diferença o tipo, né, de função eclesiástica que a pessoa usa? Não faz diferença, meu querido. O mesmo Deus que usa pastor, missionário, bispo, presbítero, diácono, é o Deus que usa o irmão, que usa a irmã, que usa a criança, que usa o jovem, é o Deus que usa com autoridade. Mudou muitas coisas, hoje está faltando muitas coisas, mas não está faltando Deus. Não está faltando Deus. A unção em Gileade, a unção em Gileade, o azeite que eles trabalhavam, que eles fabricavam, que eles vendiam em Gileade, o azeite não acabou, meu querido. O azeite não acabou, ainda há unção em Gileade, e nós precisamos buscar o Deus desta unção, nós precisamos clamar pelo Senhor e sabermos que o Senhor, Ele é Deus nas nossas vidas. Está conosco a nossa irmã Luzia, seja bem-vinda, receba a paz do Senhor. A nossa irmã Luzia está ali, né, no Hospital Geral de Itapecerica da Serra, fazendo uma visita para o presbítero José, que até há poucos instantes estava entubado. O presbítero José foi internado com pneumonia, com água no pulmão, com outros tipos também de problema, água em outros lugares, precisou ser entubado, mas a nossa irmã Luzia está trazendo para nós aí, né, esse recado dizendo, olha, o irmão José não está mais entubado. O Deus que operou no passado, opera no presente também. O Deus que fez no passado também faz no presente. O Deus que usou missionários também usa pastores, presbíteros, bispos, usa irmãos, usa irmãs, usa jovens e usa crianças.
Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Nós estivemos ali, quando fiquei sabendo que meu irmão estava internado, nós estivemos ali, e ele estava num local onde ninguém podia entrar, né? O guarda foi categórico em dizer, olha, qualquer outro lugar você pede para entrar, entra. A minha esposa disse assim, olha, o pastor não pode entrar? Não, não pode. O pastor não pode entrar, não pode entrar, pastor não pode entrar. Ninguém pode entrar aqui. E nós permanecemos ali algum tempinho, acho que uns 20 minutos mais ou menos. Apareceu uma médica residente e ela veio trazer informação para nós dizendo, olha, o irmão de vocês, o José Aparecido, ele está usando uma máscara de ventilação. Nós colocamos essa máscara para não precisar entubar, né? Mas ele não está bem, ele não está respirando bem. Parece que a máscara não está surtindo efeito e a gente vai precisar entubar. Vocês querem ver ele? E nós dissemos sim, nós queremos vê-lo. Mesmo porque, eu dizia para ela, mesmo porque de repente a aflição dele com essa máscara, porque ele não entendeu ainda que isso é para o bem dele. E de repente, se ele nos ver, né, se ele ouvir a nossa voz, ele vai ficar mais calmo e de repente nem precisa ser entubado. E ela falou, tudo bem. Ela abriu a porta e nós entendemos que era para seguirmos ela. Na realidade, ela foi pedir autorização para o médico. Nós não entendemos, né? Não usamos de má fé, nós simplesmente não entendemos. Quando ela abriu a porta e entrou, a gente entrou atrás dela, porque achamos que era para entrar. E estivemos ali com o irmão José pelo menos uns 3 minutinhos ali. Aí a irmã Cláudia acalmando ele, dizendo, olha, somos nós, né? Claudinho, Betinho, nós estamos aqui com você, você não está sozinho, né? O Senhor Jesus está com você. E durante o tempo que ela estava acalmando ele, eu estava ali orando por ele, né? Seguramos a mão dele, oramos por ele, para que Deus repreendesse todo o mal, né? Nós viemos embora, né? E ele precisou ser entubado, mas estamos recebendo o recado de que ele não está mais entubado. Ele está assim, ainda na UTI, está sendo tratado ali, mas já não está mais entubado, né? Já está recebendo visita, tanto que a nossa irmã Luzia, pastor Irineu estão lá. A irmã Cláudia foi hoje também visitá-lo. Então, irmãos, Deus não mudou. Deus não mudou, né? Deus é o mesmo. Eu quero te convidar para uma palavra, né? Onde a minha Bíblia está aberta aqui no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Amém, irmã Perpétua. Amém. A paz do Senhor. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe a tua vida grandemente. Obrigado por estar conosco, viu? Deus te abençoe. Livro de Lucas, capítulo 14. Irmãos, não me deixe esquecer, depois da palavra, quando nós formos orar, vamos orar pela família do Wesley, né? O Wesley não está conosco hoje, porque o tio dele faleceu, né? Então eles foram para, se não me engano, Araraquara, uma coisa assim. Vamos orar por ele, pela família, para que Deus possa abençoar, tá bom? Lucas capítulo 14, versículo 25. Nós temos pouco tempo e a palavra do Senhor nos diz o seguinte: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida,
não pode ser meu discípulo. Estamos falando de discipulado, estamos falando de pessoas que querem servir de mais perto o Mestre. Estamos falando de pessoas que traz consigo o desejo de onde estiver o Mestre, eu também quero estar. Onde estiver Jesus, eu também quero estar. O que ele estiver fazendo, eu também quero fazer. Sabe aquela passagem que Jesus diz assim, olha, que aqueles que creem fariam as mesmas obras que ele fez e fariam ainda maiores do que as que ele fez? Pois é isso que Jesus está dizendo. Ele tem uma multidão que já está seguindo ele há algum tempo. Ele tem uma multidão que ele já está alimentando com a palavra. Tem uma multidão que, ao acompanhar Jesus, já está vendo de perto os milagres acontecendo, as coisas acontecendo. E essa multidão atônita, eles querem estar perto de Jesus, eles querem ouvir Jesus falar do reino dos céus, eles querem ver o milagre acontecer, Jesus operando milagres, né? Eles querem estar junto. Aquilo é novidade, é coisa maravilhosa, é coisa linda. Ouvir Jesus é bom demais, porque a sabedoria que Jesus tem não é uma sabedoria humana. Ele não aprendeu na escola com Gamaliel, ele não aprendeu na escola, né, com os sacerdotes, ele não aprendeu, não, ele veio do céu, né? A sabedoria dele vem, né, do alto. E o que ele fala, o que ele traz para a terra, o que ele traz de ensinamento, ele traz do alto. Ele vai falar das coisas do alto, ele vai falar das coisas celestiais, ele vai falar do reino dos céus, ele vai falar do Pai, né? Ele vai falar de coisas tremendas que as pessoas ainda não tinham ouvido, não havia um conhecimento, né? Mas que quando eles ouvem, eles ficam maravilhados. Eles querem estar com Jesus, eles querem ouvir Jesus ministrar para eles. E eles querem acompanhar os milagres que Jesus está operando. E Jesus, de repente, do nada, Jesus vira para aquela multidão e ele lança essa palavra, que não é nada poética. Não é nada poética. É uma palavra dura, mas que precisava ser lançada. Aí ele disse, se alguém vier a mim, então, você quer me seguir, quer andar comigo, quer andar nos meus passos, quer caminhar ao meu lado? Pois se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando de uma situação, talvez eu me adiante um pouco da palavra aqui. Jesus está falando de uma situação que nós vemos hoje, que acontece nos dias de hoje, e que Jesus sabia que iria acontecer. De pessoas empolgadas. Sabe quando, né, a pessoa fica empolgada e ela quer fazer, sabe quando ela participa de algo que é maravilhoso, é tremendo, é gostoso, né? Sabe aquela euforia, aquele auê do momento, né? Jesus está falando dessas pessoas, né, que vem com tudo. Que não, eu quero, é o que eu quero, é o que eu quero para a minha vida, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer, eu admiro demais, eu quero fazer isso também, eu quero servir ao Senhor, eu quero, onde o Senhor estiver, eu quero estar também, né? Chega um momento da vida de Pedro que Pedro fala assim, Senhor, se for preciso morrer, eu vou morrer contigo, né? Eu vou até a morte contigo, né? Então, o que Jesus está dizendo, olha,
É assim, olha, você vai ter, muitas das vezes você vai ter problema com o seu pai. Muitas vezes você vai ter problema com o seu pai. Muitas das vezes você vai ter problema com a sua mãe. Muitas vezes você vai ter problema com a sua esposa ou com o seu esposo. Você vai ter problema com os seus filhos. Muitas vezes você vai ter problema com você mesmo. Vai chegar um momento, né, em que a sua expectativa que está lá em cima, essa fé, essa alegria, essa vontade de pular, de correr, de falar, de pregar, de anunciar, vai chegar um momento que vai estar lá embaixo. Vai estar lá embaixo. Então, você vai precisar de aborrecer de repente até a sua própria vida, né? Para poder estar comigo. Então Jesus está falando de coisas que, né, alertando para eles, abrindo os olhos, dizendo, olha, vai acontecer coisas. Então, aí Jesus vem trazendo uma palavra dizendo, olha, versículo 27, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, parece que carregar a cruz é carregar algo simples. Mas não é, meu querido. Não é, meu irmão, minha irmã. Às vezes a cruz fica pesada. Às vezes a cruz fica pesada. A gente vê algumas passagens, né, algumas pessoas pregando a respeito de cortar a cruz. Não corte a sua cruz, porque de repente vai chegar no lugar que você vai precisar da cruz, enfim, né? Tipo uma parábola. Mas a verdade é que às vezes dá vontade de cortar, porque a cruz se torna pesada. Às vezes aquele embate com o pai, com a mãe, com a esposa, por causa do evangelho, com os filhos, às vezes com um amigo, enfim, aquilo vai se tornando desgastante, vai se tornando pesado. Às vezes esposo e esposa começam a caminhar juntos, eles estão trilhando o caminho juntos, mas de repente algo acontece e a salvação ela é individual, de repente algo acontece, a esposa fala, eu não vou mais, eu parei, para mim deu, para mim chega. E a pessoa quer continuar, o maridão ele quer continuar, mas todas as vezes que ele vai sair para a igreja vai ser um peso, vai ser uma briga. Haverá vezes que ele tem trabalhos na igreja, ele tem festividade, ele precisa participar, estão contando com ele, mas a esposa quer ir para um outro lugar. Quando eu digo a esposa, tanto faz a esposa como o esposo, quer ir para outro lugar, quer visitar o parente, quer fazer, enfim, vai haver momentos em que a coisa vai se tornar um peso. E aí Jesus está dizendo, olha, você precisa pegar a sua cruz e continuar. Independente do peso, você precisa continuar, porque senão você não é digno de ser meu discípulo, você não vai conseguir. E aí, no versículo 28, ele diz o seguinte, eu vou dar uma acelerada aqui, porque senão vai passar muito do horário. Ele vai dizer para nós o seguinte, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar com outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí Jesus vem trazendo essa parábola, dizendo, queridão, antes de você aceitar o discipulado, antes de você
aceitar uma função na igreja ou uma função eclesiástica, antes de você abraçar alguma coisa, pensa, faz as contas, vê se você vai ter condições de continuar, vê se isso não é apenas fogo de palha, vê se isso não é apenas uma ilusão. Se de repente você olhou, você viu algo acontecendo e você disse: é isso que eu quero, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer, mas é uma coisa de momento, né? Vai passar um mês, 2 meses, 3, 1 ano, 2 anos, aquilo vai dar uma acalmada e você vai falar: meu, não era isso que eu queria, não era isso que eu queria. E aí, o que vai acontecer? Não vai dar conta, não vai ter jeito, não vai prosseguir fazendo aquilo, e outras pessoas que estão do seu lado vão falar: olha, ele começou, mas parou, não conseguiu, enfim. O que as pessoas falam são N coisas. O que as pessoas falam são N coisas. Fala-se muita, mas muita coisa. Mesmo porque as pessoas têm o mau hábito, né, o péssimo hábito de querer tirar do olho do irmão, né, o cisco do olho do irmão, e ele não presta atenção na trave que está no olho dele. Não foi isso que Jesus ensinou? E é isso que acontece. Tem muita gente que tem o mau hábito de ficar olhando para a vida do outro, de ficar falando da vida do outro, né? A vida dele está toda torta, mas ele fica olhando para a vida do outro, e ele fica falando da vida do outro. E não sou eu, não é você que vai acabar com isso. Isso vai continuar existindo. O que é que eu posso fazer? O que é que você pode fazer? Como esses irmãos fizeram, como essas pessoas fizeram, né? Como esse construtor. A Bíblia está dizendo: olha, vai construir a casa, senta, vê quanto você vai gastar de bloco, quanto você vai gastar de areia, quanto você vai gastar de cimento, de pedra, quanto você vai gastar com o pedreiro, com a ferragem, vê mais ou menos quanto você vai gastar com reboco, se você quiser uma pintura, enfim. Senta primeiro, vê as condições. Aí sim você abraça a obra. Ou, né, como esse rei, que ele vai sair para uma guerra e ele só tem 10.000 pessoas, 10.000 guerreiros, né? Ele tem que se assentar, porque ele tem que, né, ouvir as pessoas que estão do lado dele ali, né? Eu tenho 10.000, o outro tem 20.000, vale a pena? Dá para a gente vencer essa guerra? Porque aparentemente não dá. Se não dá para vencer a guerra, o que eu faço? Antes da guerra começar, eu já vou pedir para o outro, né, levantar a bandeira branca, a bandeira de trégua. Vamos fazer trégua, porque não dá para guerrear. Não dá. Então, é isso que o Senhor está dizendo. Ele não, antes de abraçar o discipulado, antes de abraçar, né, um trabalho dentro da igreja, enfim, né, a Bíblia ela fala sobre, nessa parábola da previdência, né? Você ser prevenido, é isso que significa essa palavrinha, tá? Previdência. É você ser prevenido, é você se antecipar, é você imaginar o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Não é falta de fé, queridão, não é falta de fé. Você sabe, né, quem é que está do seu lado, né? Você sabe até onde você quer chegar, você sabe como é que você pode chegar, você sabe o quanto você pode suportar, né? Teve homens que suportaram, como Daniel, né, que suportaram até a cova dos leões. Teve homens que, como Sadraque, Abednego e Mesaque, né, suportaram até as chamas, né,
do fogo, da fornalha de fogo ardente, né? Teve outros homens, né, que suportaram. Você pega os discípulos, por exemplo, né, alguns foram cerrados ao meio, outros foram mortos em cruz invertida, de cabeça para baixo, como Pedro foi, outros foram apedrejados, homens que abraçaram e suportaram coisas que a gente precisa pensar. Será que eu suportaria? Então é isso que Jesus está falando, né? Você ser prevenido, né? Aí eu quero fazer tal coisa, mas vê direitinho se é isso que você quer, vê direitinho se isso vai te cair bem, se vai dar certo, se você vai ter condições de levar adiante, né? E aí eu vou falar até mesmo a respeito do Evangelho. Aí eu quero ser um cristão. Eu quero. Só que aí você não consegue, para no meio do caminho, volta. Acaba virando para as pessoas que olham para você, que parou no meio do caminho. Acaba virando uma pedra de tropeço para outras pessoas que queriam ir, que queriam fazer e que não vão porque agora já tem pessoas aí, meu querido, que quando eles entram na igreja, adquirem um cargo, são as pessoas mais santas que você já viu na face dessa terra. Mas que lá na frente, quando não suportam o peso da cruz, deixam a cruz de lado, são as pessoas mais infernais que você já viu na face dessa terra. Tudo aquilo que a pessoa nunca teve desejo de fazer, nunca quis fazer, não é por ter sido cristão, até mesmo antes de ser cristão, nunca passou no coração e na cabeça da pessoa de fazer aquilo, mas agora ela vai fazer. Agora ela vai fazer e vai servir de mau testemunho, e as pessoas vão passar e vão dizer: olha aí essa pessoa, olha aí. É isso que Jesus está querendo evitar. É isso que Jesus está trazendo para a nossa vida, para o nosso coração, dizendo: queridão, pensa, ora, medita. É isso que Jesus está dizendo. Olha, Jesus está dizendo: não vai ser fácil. Não importa o que você vai, não vai ser fácil. Não é poético, não é bonito, né? Quando Deus fala assim: olha, Josué, ser forte, corajoso, a gente põe aquilo, né? Parece poético. Não é poético. Não é poético. Deus está dizendo: Josué, você precisa ser forte e corajoso, porque vai chegar um momento na sua vida que você vai querer desistir de tudo. E aí você vai precisar ser forte e corajoso, porque você não pode desistir. Você vai levar esse povo, você vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi aos teus pais. Então, mesmo quando vier, né, aquele momento em que você quiser desistir de tudo, parar com tudo, não desista, não volte para trás, Josué. Não é poético, não é bonito. Deus está alertando ele, dizendo: vai ter um momento difícil. A mesma palavra, né, o Senhor Jesus está trazendo, né, para nós, dizendo: olha, queridão, ser cristão não é poético. É maravilhoso, é tremendo, enfim, mas não é poético. Porque chega esse momento em que a cruz começa a ficar pesada, chega esse momento em que você tem que, né, deixar algumas coisas de lado, chega esse momento em que as pessoas começam a fazer um inferninho na sua cabeça, no seu ouvido, enfim. E aí você precisa estar estruturado na palavra do Senhor, para entender que Jesus já tinha alertado. Não dá para eu não sabia. Não, Jesus já tinha alertado. Jesus já tinha falado, ensinado. Então, queridão, você que deseja servir ao Senhor bem de pertinho, caminhar com o Senhor, né, operar milagres,
né, ser usado pelo Senhor aí para fazer grandes obras na face dessa terra. Abraça o Evangelho, mas abraça com alegria, né, porque é maravilhoso, né, mas não abraça com ilusão. Não abraça com ilusão, tá bom? Para que lá na frente você não venha dizer, ninguém me falou nada, eu não sabia. Não abraça com ilusão, abraça, né, sabendo que o teu Senhor, ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi levado à cruz do Calvário. E não fez mal algum para ninguém, viu? Não fez mal algum para ninguém. Tudo que ele fez foi o bem. Mesmo assim, foi levado à cruz do Calvário. Não é poético, né? É verdadeiro, é bom, é gostoso, é maravilhoso. Tem uma recompensa. Tem uma recompensa. A Bíblia diz que as nossas obras, elas têm uma recompensa, né? Então, e a recompensa é maravilhosa, é tremenda, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Tá bom? Fica aí com essa palavra, vamos orar ao Senhor, né? Tem que renunciar a muitas coisas, né, Raquel? Tem que renunciar a muitas coisas. A gente pega o simples, né? Uma coisa simples que você faz hoje, você faz amanhã, você faz um mês, 2, 3. De repente o simples começa a ficar pesado demais. O simples começa a ficar pesado demais. E aí, queridão, vale a pena servir? Você vale, é claro que vale. Vale. E tudo que você fizer na presença do Senhor é maravilhoso, é tremendo. Ele está contigo. Aí a gente vê o Senhor falando assim, se você passar pelas águas, eles não te afogarão. E o Senhor está falando exatamente isso. Ele não vai passar. É aperto. Se passar pelo fogo, eles não vão te queimar. Mas o que o Senhor está tentando nos ensinar, tentando dizer, é que Ele vai estar com você quando você passar pelas águas, quando você passar pelo fogo, quando você passar pelos apuros, enfim, Ele vai estar com você, Ele vai passar com você. Mas o que Ele está dizendo você vai passar. Você vai passar. No mundo vós tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas como é que Ele venceu o mundo? Como é que Ele venceu? Lá na cruz do Calvário. Apanhou, sofreu demais. A vitória dele foi lá na cruz do Calvário, quando ele vence a morte. Quando ele morre, vai ser sepultado e o Pai vai ressuscitá-lo ao terceiro dia, provando que a morte não tem poder sobre ele e que a terra não poderia segurar o Filho de Deus. E assim como não pode segurar também a tua vida. Você é precioso, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Wesley, seja bem-vindo, receba a paz do Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo recado do Senhor, obrigado pela vida dos teus servos e servas que puderam estar conosco. Obrigado pela vida da Perpétua, Senhor, que está conosco aí. Pai, como eu tenho dito, eu não tenho como pagar esses amados por nos ajudar nessa live. Eles não têm obrigação nenhuma e eu sempre digo, não é gostoso. Ficar ouvindo não é gostoso. Mas a tua palavra nos ensina que é melhor ouvir do que falar. Sempre precisa ouvir e tardio no falar. A tua palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tem as tuas vantagens. É gostoso? Não, não é gostoso. Mas é tremendo, é maravilhoso, é aí que nós aprendemos, é aí que nós nos firmamos, é aí que nós tomamos aquele chá de coragem. Pai, abençoa o teu servo, a tua serva, guarda, livra de todo mal. Abençoa o presbítero José, Pai, libertando o Senhor daquela UTI, trazendo de volta para casa, libertando daquelas enfermidades. Abençoa a família do nosso irmão Wesley, Senhor, da nossa irmã Leide. Abençoa, Pai, abençoa, conforta, consola os corações. Abençoa o presbítero pastor Sebastião, presbítero
Ademir, meu tio Ademir, abençoa grandemente, Pai, põe em tuas mãos de poder, abençoa a vida da Maria, enfim, abençoa cada irmão, cada irmã que esteve conosco nessa live. Pai, põe em tuas mãos de poder, entra com poder de cura, de libertação. Onde houver, Senhor Deus, esse mal prendendo, amarrando, tentando destruir, Senhor, tentando tirar a alegria dessa pessoa, Pai, entra com poder e autoridade da tua palavra. Oh, Pai, arranca esse mal, destrói essa enfermidade, entra com poder de cura, de libertação, Pai. Se for preciso ressuscitar, ressuscite os mortos, mas faz uma grande obra, Pai. Concede aí ao teu servo, à tua serva, uma semana abençoadíssima. Guarda e livra de todo mal. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Amados, Deus os abençoe. Fique com essa palavra. Obrigado por estar conosco. Até terça-feira da semana que vem, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.